Olá, pessoal. Boa tarde. Então, eu estou aqui de novo para fazer mais uma live para vocês. Hoje a gente vai falar sobre programação neurolinguística com a Jailma. Então, eu vou esperar aqui ela entrar. Vou colocar aqui para vocês. A Jailma já apareceu aqui. Deixa eu te chamar, Jailma. Programação neurolinguística. Oi, tá me escutando bem, Jaque? Tô sim. Ah, ótimo. Vou começar a compartilhar com o pessoal. Isso. Muito bom. Então, pessoal, a Jailma, né, ela já é conhecida aqui da Harmonize, ela traz bastante cursos pra gente aqui, formações, a gente já fez algumas lives também. E, bom, para quem não me conhece, então, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Jaqueline, eu sou a proprietária aqui da Harmonize, sou professora de yoga, terapeuta holística, palestrante, consultora de RH e trago aqui para vocês essas lives, né, com conhecimento, falando um pouquinho também das formações que a gente está trazendo aqui para a Harmonize, né? Como eu falei para vocês, esse ano a gente vai trazer ainda mais formações, então fiquem atentos aí. Você se apresenta para o pessoal, Jailma? Bom, eu sou Jailma Moraes. A gente fala que a gente brinca de ensinar alguma coisa, né? Mas a gente mais aprende com os alunos. Sim. Então, o meu foco, assim como terapeuta integrativa e também com outras formações, é trazer o conhecimento, luz do conhecimento para as pessoas, né? Então, eu atuo como terapeuta integrativa, como coach, como hipnóloga, atuo como psicanalista, sou escritora, enfim, a gente tem umas pós-graduações aí e algumas formações, né? Reiki, enfim, vai muita coisa, Beleza, Barjaxes. né, Jailma? São muitos. Mas o meu foco principal é a mente, né? É essa coisa de fazer a pessoa se sentir bem para que ela possa ter uma vida boa. Então, esse é o nosso objetivo principal. Sim. É muito interessante, né? Quando a gente começa a entender mais sobre a mente, como a mente funciona, como a gente muda a nossa vida. É uma coisa assim Exatamente. impressionante, porque na mente tem tudo, né? O pensamento vai ativar suas emoções, vai ativar o seu comportamento, vai ativar como que vai estar o seu físico, vai ativar o seu sucesso ou não. Então, assim, a mente é o segredo para você conseguir ter essa vida harmoniosa, ter uma vida saudável, ter sucesso, ter prosperidade. Então, eu acredito muito nisso. Porque para mim foi muito assim, né? Quando eu comecei a entender a mente, a estudar um pouco sobre a mente, eu entendi que ali estava o foco para o que eu precisava. Faz tempo já, Gema, que você estuda sobre a mente? Olha, faz sim, porque o que acontece, primeiro que a gente quer entender a nossa, né? É, com A gente certeza. quer entender as nossas sabotagens, quer entender tudo, né? Então, assim, eu tenho um pai psicólogo, né? Meu pai é psicólogo, então, Legal. assim, sempre isso, livraria lá em casa, eu falo que nem era biblioteca, era uma livraria que ele tinha Olha, de muitas coisas sobre a mente, né? E eu convivo com isso desde criança. Eu ia nas vivências dele, eu escutava o que ele falava. Então, assim, para mim isso é muito comum, né? sim. Então, me despertou desde sempre. Olha só, que interessante, né? E a gente precisa ter esse conhecimento. E faz quanto tempo que você trabalha nessa parte, Jailma? Não só na parte da terapia holística. Você começou como? Olha, eu acredito que, assim, voltando para trás, a minha vivência com terapias e com PNL, hipnose, essas coisas, foram todas praticamente juntas. Então, assim, eu venho estudando desde 2012, Tá. mas as minhas formações, assim, eu acredito 2016, por aí, as mais fortes, né? Uhum. Eu acredito que assim, ó, o start para umas formações mais fortes desde 2016 mesmo. Que legal. E o que que você pode trazer, então, Gemma, para o pessoal sobre a programação neurolinguística, que é o que a gente trouxe para falar hoje, né?
A gente até colocou que a PNL ela traz para você mais sucesso, né? Então, o que você pode trazer para quem nunca ouviu falar da programação neurolinguística? O que é a programação? Como que funciona? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é esse nome, né? Esse nome aí, o que que é? Vamos desmembrar, porque todo mundo fala PNL, 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 e muita gente ficou perdido, sem saber o que que é exatamente. E eu falo que hoje PNL se funde em qualquer área da nossa vida. A gente tem um círculo onde a gente coloca lá todas as áreas da nossa vida, relacionamentos, profissional, pessoal, né? Você com você mesmo, corpo, saúde, enfim, tem muitas áreas da nossa vida. E aí, tem algum incômodo. E nesse incômodo, quando ele surge, é onde que a gente pode fazer com que a PNL ajude essa pessoa a sair desse incômodo e ela possa ter excelência nisso, que aquela área da vida dela possa funcionar. Então, assim, o resumo é esse, é você identificar onde que está o problema e conseguir fazer com que aquele lugar seja excelente. Então, por exemplo, a programação. Programação é porque um dos autores da PNL são dois amigos, né, que se juntaram. Um deles mexia com programação de computador. Então, assim, ele entendeu que a cabeça da pessoa, né, ela tem uma programação, roda um programa. E hoje, atualizando e já vindo para a questão de neurociência, nós vamos ter a questão de mindset, que é justamente o programa que roda na cabeça da pessoa. Então, o P de PNL é justamente programação. E essa programação, ela foi aprendida. Você não tem nada ali que você sai do nada. Essa programação foi aprendida. Colocaram em você isso. E aí, quando você tem uma programação negativa, distorcida, errada, você mesma não vê. Você não vê, você não identifica. Então, a partir do momento onde você tem a PNL, alguém habilitado, né? Alguém que possa te ajudar nesse lugar de olhar junto com você, para que você percebendo, porque tudo é pelo perceber, né? Eu percebo a programação, eu altero a programação. Quando eu consigo alterar a programação através de exercícios simples, né? Nada complicado não é. PNL é muito fácil. Então, aí você consegue modificar aquele programa. Mas eu sempre começo, pelo perceber. Primeira coisa, a gente tem que perceber. E aí, isso pode perceber dentro do lar, dentro de um casal juntos, ou dentro de uma empresa, o líder, os colegas. Enfim, se aplica a tanto lugar. Na saúde, o que está funcionando para mim, o que não está funcionando, o que está programado ali, por que eu estou fazendo isso, por que eu não estou conseguindo fazer. Então, o P de PNL é a programação que veio por meio da aprendizagem. Tá. Aí o neuro. Neuro é cabeça, sistema nervoso mesmo, meus pensamentos, meus comportamentos, minhas emoções, tudo que me leva a fazer isso. Aqui tem uma pergunta da Isa. A PNL vai ajudar a curar vícios, por exemplo? Sim. Sim, ajuda principalmente a olhar as compulsões, ajuda sim, tá? Exatamente. Ele tem que identificar, né? Então, assim, às vezes a pessoa por si só, ou coisas que não tragam a consciência, não vão provocar a mudança. Quando a pessoa traz o comportamento, a consciência, agora vamos fugir um pouquinho para a psicanálise. Pela psicanálise, a gente vai ver o que é o comportamento do ato de fumar, que é da região oral e tudo mais. E é uma longa conversa aí. Mas, né, vamos voltando aqui. Então, o neuro é justamente comportamento. O que leva uma pessoa a fumar? O que leva uma pessoa a procrastinar dentro de uma empresa? O que leva uma pessoa a não ser produtiva? O que leva uma pessoa a ser reativa? Não resolver. Ela simplesmente bateu, levou e tudo mais. Então, é toda a parte do neuro, né? Percepção.
E aí, depois a gente tem a parte linguística, que aí é o segundo cara que contribuiu com a PNL. Então, um era programador e psicólogo, ele começou estudando matemática e depois ele se tornou um psicólogo. E a segunda pessoa que entrou na situação, ele estudava linguística. E a gente sabe que linguagem não é só falada. A linguagem é uma percepção daquilo que não está sendo verbalizado, né? Então, ela é muito mais abrangente. Então, tem coisas não verbais e coisas verbais. E a linguagem, sim, vai influenciar muito no nosso comportamento, nas nossas sensações, percepções e tudo mais. Porém, a não verbal vai dizer também. Então, então com essas técnicas eu vou poder perceber o outro. Você vai perceber sim, e vamos usar ela de uma forma benéfica, né? Isso. Porque você vai perceber blefes, você vai perceber muita coisa, né? Você se torna muito poderoso com PNL. Sim. E você vai ver líderes, gestores do mundo inteiro fazendo técnicas de PNL. E quando eu olho, eu observo o que ele está fazendo, eu falo, haha, teve uma aula de PNL. Que realmente técnicas que são usadas e que funcionam, dão muito resultado. Você consegue exatamente o que você quer e o que você não quer, dependendo de como você usa a sua linguagem. Olha só. Então, é muito interessante. Ela colocou aqui, a Isa colocou, ele fuma desde criança praticamente, ele já estudou muito sobre, é o que faz ele se tranquilizar. Tá complicado superar esse processo. Isso. Por exemplo, adiantando aí, tem muita coisa, mas o ato que ele precisa não é do cigarro em si, é técnica de respiração. Se ele começar as técnicas de respiração, porque eu tenho que perceber se ele fuma para baixo, se ele fuma para cima, como é que está a postura corporal dele, para dizer exatamente qual é o comportamento que gera isso. Então, com análise corporal do momento de fumar, eu consigo definir para ele. Porém, a gente também sabe que a parte oral ali tem uma área da vida que não foi superada ainda. Que ela tem origem lá justamente na infância. Mas se ele começar a adicionar técnica de respiração, ele se acalma no momento. Então, não há necessidade da nicotina em si. A necessidade dele é de uma respiração. Olha só. Profunda. Exatamente. O yoga se a gente pensar nessa prática de respiratória, né? Você acha que o yoga poderia ajudar também? Sim, com certeza. Yoga, tai chi, todas essas práticas que trazem a calma para a pessoa, e respira, inspira. E, logicamente, trabalhar com a PNL para ir nesses níveis aí, onde foram gerados esses comportamentos, para perceber o comportamento e, a partir desse momento, ressignificar essa história e, juntamente com isso, fazer a técnica de respiração. Então, ele tem que ressignificar. Sim. E substituir, né? Porque, logicamente, ele precisa de estar se acalmando. Na verdade, o corpo está criando uma defesa, só que ele adiciona um comportamento destrutivo, aliás, uma substância destrutiva. Se ele tira somente a substância, o ato de respirar enquanto está fumando, né? É isso que oxigena o cérebro, acalma o cérebro. Então, são duas técnicas juntas. Olha só. Aí. Porque o yoga, né, ou o Tai Chi Chuan, ele vai trazer a calma, né? Ele vai trazer a tranquilidade. Mas para você trazer mesmo a ressignificação, para você trazer algo realmente que vai trazer um benefício mais profundo, aí sim tem que fazer esses trabalhos, né, Jailma? E ela perguntou se esses vídeos de PNL do YouTube funcionam. Olha, existem muitas pessoas que estão difundindo no YouTube e tudo mais. Eu sou uma pessoa assim que, lógico que existem pessoas sérias
difundindo um trabalho, depois elas chamam para um curso, elas fazem isso, mas existem muita gente assim que surfa na onda do gratuito. Ela pega um livro, ela nem entendeu uma coisa direito, já está colocando lá para ganhar views, né? E acabam não tendo nem a formação, deturpam o conteúdo de tudo, de tudo. Então eu sou assim um pouco meio precavida com a questão de técnicas exibidas assim, muito espontâneas demais. Com que sentido? É um profissional que está por trás? É um terapeuta? Ele sabe com que ele está mexendo? Porque a cabeça nossa não é território de qualquer um sair mexendo, né? Sim. Então a gente tem que entender que quando se trata de cabeça, é a mesma coisa. Uma nutricionista, né? Ela sabe exatamente o que ela vai receitar. Uma blogueira dizendo faça a dieta X, ela pode matar uma pessoa. Então a gente tem que entender exatamente quem que está transmitindo a informação, né? Sim. E por que que essa pessoa está fazendo isso, com que intuito, qual é a finalidade. Com Né? certeza. Então, tudo... E é muito assim também, né? O ideal seria você ter algo personalizado para você. Porque se você busca muito vídeo no YouTube, não vai, a pessoa não está falando para você, né? Ela fez um vídeo geral. Agora, quando você faz um atendimento, a pessoa está olhando para você, né? Para o que aconteceu na sua vida, o que agora está acontecendo na sua vida. Então, é algo completamente diferente, né? O YouTube também... Oi. Imagine só essa pessoa tendo uma catarse. Depois que ela assiste um vídeo, quem é que vai acudir? Quem que vai? Então. Com certeza. Com certeza. O YouTube, ele vem muito assim como... Não é uma orientação, mas é mostrando para você algo que você pode buscar. Mas não necessariamente, lógico, depende do profissional, né? Porque tem profissionais da PNL que realmente fazem vídeos no YouTube, por isso que você tem que pesquisar, né? Por exemplo, quando eu vou procurar algum vídeo no YouTube de algo que eu quero, eu pesquiso sobre a pessoa que está falando no vídeo. Quem é essa pessoa? Procuro saber as redes sociais, procuro tentar entender melhor aquela pessoa. Né? Exatamente. E ela trouxe aqui, Jalma, que ele falou que precisa de um profissional que sozinho ele não está conseguindo. Que bom que ele teve essa percepção, né? Isso. É muito bom, né? Porque a gente tem tido bastante resultado com pessoas, né? Ao longo desses anos. Eu sou uma pessoa que eu acabo de fazer um curso, eu já vou praticar bastante, eu quero saber como é que funciona, eu quero ter tutoria e até a coisa começar a funcionar. E aí, por isso que eu me tornei mentoring, né? Auxiliei muito o professor primeiro, para depois eu começar a engatinhar sozinha. Sim. E a gente teve muita história, pessoas que a gente modelou, e que ganhou prêmios fora do Brasil, pessoas que tiveram prêmios dentro das suas empresas, se requalificaram, se colocaram numa posição maior, enfim, são N coisas aí que a gente tem visto na vida das pessoas, né? Principalmente na área profissional, porque quando eu estava fazendo minha pós de orientação profissional, a gente fica focado nisso, né? A gente fica focado em ajudar, em fazer a pessoa encontrar a alegria dela na área profissional. Então, eu fiquei muito voltada para a questão profissional. Eu tive a oportunidade de fazer parte da formação de muitas pessoas dentro de indústria, dentro de empresas grandes de nome, né? Dentro de pessoas assim, até mais qualificadas que eu, né? Doutores, mestres, então assim, foi muito interessante, porque foi uma troca muito rica. Sim. E transformação mesmo. E uma das vezes que a gente estava fazendo, nesse dia não era nem um curso, era um workshop, mas como a gente traz aquela parte bem vivencial mesmo, uma pessoa falou que aquele era o último dia da vida dela. E que naquele dia ele ganhou um gás para ele continuar a vida. Nossa.
Então, quando eu tive esse feedback naquele dia, foi um dia marcante para mim. Porque foi muito além do profissional, de excelência, de tudo que é o objetivo da PNL, mas veio para um sentido da vida da pessoa, entende? Muito pro Então humano, né? foi. Então a gente conseguiu chegar num patamar legal. Olha só. Emocionante. É. E aí, Jailma, eu não sei que cidade que a Isa é. Você faz atendimento de PNL online também, Jailma? Sim, eu faço. Acho que a Isa é daqui, É daí? né, Isa? É. Isso. Então, assim, eu faço online, já teve várias pessoas que foram atendidas online. Funciona? Funciona. No online mesmo. Por quê? A gente vai pegando a sua história de vida, a gente vai vendo quais são suas queixas, suas dores, suas fobias, tá? As fobias, quais são os desencontros, o que está doendo aí dentro. Porque é isso que a gente vai ressignificar e trazer uma nova forma de viver, né? Uma forma que funciona. Sim. Porque o meu negócio era esse, era assim, peraí, o que vai fazer funcionar a minha vida? Porque dicas, técnicas muito evasivas, muito assim, gerais, como você mesmo disse, como que eu aplico exatamente isso na minha equipe, na minha casa? Como é que eu aplico isso de forma concreta e fácil? Sim. Então, o objetivo é esse, aquilo ser desmiuçado ali de uma forma que a pessoa entenda claramente. Né? Ter uma comunicação objetiva e clara, para que a pessoa consiga colocar aquilo na vida dela. E eu vejo muito, assim, que a gente conversava, né, a equipe inteira na época dando curso, que cursos assim de muita gente, 1.000 pessoas lá, eram cursos assim que outras pessoas que participavam do nosso, que a gente colocava menos pessoa, contato olho no olho, pegar na mão mesmo, sabe, para escrever, para fazer. As pessoas falavam, gente, agora eu entendi. Olha só. Porque aí ela conseguia tirar a dúvida dela. E quando ela vai até mesmo, profissionais excelentíssimos, mas de milhares de pessoas, ela se agita naquele momento, porque ela fica olhando todo mundo, neurônio espelho, né? Todo mundo tá feliz, agitado, entendendo, sai de lá e aí pergunta, ué, o que você coou daí? O que você vai pôr em prática na tua vida? E ela não sabe pôr, tá? Muitas aí, pessoas têm vergonha de perguntar a dúvida. É. Então, essa mentoria olho no olho é muito melhor. Né? Que ela se aproxima do seu ser. Sim. Então, assim, eu gosto muito disso, de fazer olho no olho. Então, a pessoa tem essa abertura de conversar, perguntar e de entender. Né? A Isa falou que ela é de Mogi Guaçu mesmo, lá que já te conhece. Olha que bom. E aí, aproveitando esse gancho da Isa, né, que ela trouxe aqui. Por exemplo, uma pessoa que ela não quer trabalhar com a PNL, mas, por exemplo, igual o caso do esposo dela, que tem isso que ele quer trabalhar. A pessoa pode fazer o curso de PNL para trabalhar isso nela? Como que funciona, Jailma? Bom, é bom conhecer. Conhecimento nunca é demais, né? Para compreender a mente. De repente desperta, né? Desperta na pessoa a questão de excelência. Eu acredito que a título de curiosidade não há nenhuma coisa que diga, nossa, você não pode fazer. Não, a título de curiosidade a pessoa pode fazer, né? Para se socorrer também. E passar por atendimentos também, que é muito interessante, porque daí você vai fazer isso com auxílio de alguém, estando juntos ali. Né? Dentro do curso, ele é bem vivencial. Então, assim, a gente aprende e faz. Aprende e faz. Então, acaba que você faz uma série de atendimentos num dia só. Um dia só. É um intensivão. Sim, eu amo fazer curso por isso, porque eu saio tão transformada dos cursos, que é uma coisa assim, maravilhosa. Mesmo se você não vai aplicar, e dificilmente, né, Jaima, se você tem esse conhecimento da PNL, você já vai começar a aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, porque você já tem esse conhecimento.
A conversa é outra, né? A gente começa a se perceber, a gente começa a olhar e falar, meu Deus do céu, era aqui, olha só, se eu der um ajuste nessa área aqui, ó, acabou. Mas é. Né? E é muito assim, a gente tem essa facilidade, né, de você conseguir identificar, até mesmo na sua fala, as coisas que você mesmo está bloqueando. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente aprende técnicas, a gente consegue nos perceber as dificuldades que a gente tem e até do outro. Às vezes o outro falando alguma coisa, você já pega, olha o que ele falou. Então, acho que ele está com essa dificuldade. Então, você cria essa facilidade. Então, por exemplo, pegando a parte linguística da PNL, exemplo, muitos problemas podem ser resolvidos somente pelo fato de ajustar a forma como eu me comunico. Porque, já dizia o Einstein, né? Se eu estou retendo um determinado resultado, estou tendo esse resultado aqui. Eu quero ter um resultado diferente, não adianta fazer a mesma coisa. Então, eu tenho que ajustar, não as pessoas, não o externo. Primeiro, eu ajusto, eu vou me sintonizar comigo. Como é que eu estou me comunicando? O que eu estou falando? Como eu estou me expressando corporalmente? Enfim, como que eu estou vindo diante de uma pessoa e depois como ela está me recebendo? Como ela está me percebendo? E aí, depois que aí eu modifico a forma como eu me expresso, aquela pessoa tem uma outra ideia. De repente, se ela estava de braços cruzados, ela estava querendo atrapalhar o processo, se ela estava me percebendo de uma forma que como se eu fosse uma ameaça para ela, ela tira essa imagem e ela começa a ver uma imagem diferente e nisso ela baixa as barreiras dela. Ela começa a me parar pelo menos para ouvir. Então, se eu compreendo o outro, eu consigo também ser compreendido. Eu abro um espaço que não tinha antes. Só pelo fato da comunicação. Então, a PNL vai ajudar muito por causa da comunicação. Sim. Então, o fato de como eu me comunico, o que eu estou falando, será que o que eu estou dizendo está sendo percebido da mesma forma que eu estou dizendo, a pessoa está compreendendo? E ela compreendendo, ela está produzindo aquilo que realmente eu gostaria? Exemplo, mãe e filho, sim, chefe e empregado, entendeu? São vários tipos de relações. Então, você pode resolver relacionamentos com PNL. Tá? Eu falo assim, exemplo, eu sempre consegui entrar na empresa que eu queria. Hoje eu não trabalho mais CLT, mas eu sempre consegui entrar. Porque o meu posicionamento em entrevista não era de, pelo amor de Deus, quero essa vaga de emprego. É assim, eu tenho um potencial, você precisa de um potencial. E nós vamos nos ajudar demais. Com certeza. Nós vamos nos encaixar. Eu estou disposta a conhecer a empresa e a perceber o que a empresa quer, estou disposta a dar isso para a empresa, e a empresa vai me pagar por isso. Sim. E eram lugares assim onde tinha muito mais, pessoas muito mais gabaritadas do que eu, mas de alguma forma a linguagem delas não era interessante. Sim. E eu conseguia passar a linguagem que eu queria, que era de eu estou super segura do que eu sou. Eu vendia a minha imagem. Sim. Então, essa parte da linguística da PNL é muito importante. Além de entender a programação, entendi, decodifiquei, me comportei. E existe. Facilidade, né, Jailma? Não é aquela coisa, ai, que difícil fazer isso. Você cria essa facilidade de fazer essa mudança. Um dos pressupostos é justamente assim, se alguém conseguiu, qualquer pessoa consegue. Alguém já chegou lá? Já. Então, tem uma receita para chegar lá. Sim. Então, a gente vai passar a ser um pesquisador disso. Ai, mas eu, com PNL, posso dar treinamento de uma área que eu nem sei. Eu nunca ouvi falar. Sim, eu já modelei um engenheiro de uma especialidade que eu
não tinha ideia do que ele fazia. Olha só. E ele estava lá tentando, e o objetivo dele, na época do contrato, era fazer com que a empresa dele se posicionasse no mercado de uma cidade super fechada. Uhum. Mas depois ele falou, aborta a missão. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Ele falou, não, você não acredita, eu chamei tanta atenção, só que do governo. Olha só. Então, eu nem preciso me posicionar na cidade, o governo já está interessado no meu trabalho. Então, assim, abortamos a missão porque o negócio foi melhor do que... né, saiu melhor do que o combinado. E ali foi muito interessante, porque foi um desafio. Na hora eu falei, uau, será? Nunca ouvi falar disso. Então, você não precisa ser um especialista na área tal. Uhum. Você só precisa conhecer bem de PNL. Legal. Aí você consegue realizar, vamos dizer assim, grandes feitos junto com a pessoa. Sim. Né? E a modelagem, né, Jael, para quem não conhece, como que funciona essa parte da modelagem na PNL? Ó, vem pro curso, vem pro curso. Tá certo. Vem pro curso, não vou dar bandeira, mas a modelagem é isso, é a receitinha. Uhum. É a receita, tem uma fórmula, tem um jeito, tem um caminho. Tem o passo a passo. Então, existe um jeito de aquilo funcionar para você. E muitas pessoas, elas entendem de modelagem, aí eu já dando spoiler, elas entendem de modelagem como assim, agora eu vou ter que me vestir assim, vou ter que falar assim, vou ter que ser desse jeito, eu vou me perder enquanto essência. E não é verdade. Não é verdade. Lá, que legal. Tem pessoas também que já ficam aí... olha, isso daí, na verdade, já chama outro nome, tá? Você não precisa perder sua essência, você tem seu jeitinho, né? E todos nós conseguimos, existe a essência da modelagem. A essência é a fórmula. Agora, é como se eu dissesse para você, vamos fazer um bolo? Vamos. Tem a receita principal, mas existe o enfeite do bolo. Aí você pinta de azul, de amarelo, de vermelho, pendura coisa no bolo, aí é com você. Porque é o seu jeito de fazer. Agora, a essência do bolo, ele é bolo de cenoura, ele é bolo de maracujá, ele é bolo disso. Então, eu tenho que saber a direção do bolo. Agora, depois, como você vai enfeitar ele, aí uns vão enfeitar mais bonitos, vão ficar mais apetitosos, assim, ao paladar e tudo mais. Só que a receita principal é uma. Então, a modelagem é uma técnica que ela é muito difundida por consultores famosíssimos, né, no mundo todo. E eu vejo que o pecado dela é as pessoas pensarem que elas vão ter que se modificar para alcançar a excelência. E não. Elas podem ser louquinhas como elas são, ou tudo centradinha, porque existem perfis comportamentais. Então, a pessoa vai falar, nossa, então eu que sou perfil lobo, né, perfil assim, todo metódico, não posso fazer PNL? Pode. Você não vai pegar no microfone e falar, yes, você não precisa fazer isso, né? Porque tem muita gente que, nossa, ela se encanta com aquele cara do palco e ele entra lá, toca a música do Rock Balboa, e ele começa a pular. Ele pula, ele pula as brasas, passa por cima das brasas. No nosso curso não tem risco, fiquem tranquilos. Tá vendo? Olha que maravilhoso. A Kênia perguntou, quantas sessões em média de PNL já? Muito relativo. Muito relativo. Por quê? O que acontece? A gente vai trabalhar sobre a questão breve, né? É uma terapia breve. Porque na área da psicologia e tudo mais, tem sessões que duram anos, né? Que a pessoa vai trabalhar o interior delas, procurar traumas e bloqueios e vai estudar sobre si mesma, autoconhecimento. E eu recomendo que a pessoa faça análise com o psicanalista, que ela passe pelo terapeuta. Porém, a diferença entre as terapias breves, né,
são que elas não são para você pegar coisas muito profundas, bloqueios muito, sabe? Porque isso você precisa trabalhar. Quando não está funcionando, você precisa desse auxílio também, tá? A gente tem que ter noção disso. Mas quando você está ali naquele ponto que só precisa arriscar o fósforo, que você já vira um foguete, que você vai e decola, Sim. tá? Então tem gente que eu já vi com uma sessão, eu já vi com 10, eu já vi com 4. É relativo. Teve um caso de uma pessoa que me chamou muita atenção. A pessoa veio, na verdade, veio mandado, né? Nem foi interesse dele mesmo. A esposa. Olha lá. As esposas são... elas são danadinhas pra cá, viu? Olha. Você vai lá na Jailma, fala assim. Então a esposa, ela mandou. O cara tava sujo. O cara estava sujo por causa do trabalho, mas você entendia que ali não era por causa do trabalho. A desculpa era essa. Era por relaxo, descuido, era autoestima baixa. E já na entrada, eu já percebi que a pessoa estava com autoestima baixa, porque o padrão de linguagem dele era de autoestima baixa. E eu fiz a leitura ali e tal. E aí começamos a fazer o processo. A gente fez, acho que 2 vezes. E depois eu nunca mais soube do cara, porque vem com problema, mas quando tem a solução, raramente fala pra gente, né? E aí um dia, aí a mulher dele, olha, gente, tá acontecendo alguma coisa, porque o fulano de tava se comportando assim, assado. Olha, comprou perfumes caros, trocou de carro, mudou tá num patamar de... E eu só comemorando, né? Eu falei, uau, que legal! Ela estava enxergando como um problema, porque a mudança dele foi tão grande. Tem alguma coisa errada com ele, né? Tem alguma coisa errada. Falei, não. Você não lembra que a gente fez as 2 sessões? Então, ele se modificou. Deu certo. Olha, agora aguenta, né, Jael? Aguenta. Então, assim, ele passou a ser positivo. Ele passou a modificar, a enxergar a vida de uma outra forma. Então, é justamente isso, né? Como que eu vou trabalhar o subjetivo de uma forma... Vou dar um algoritmo aí, olha, em 2, 3, 4, não posso prometer. É você juntamente com o profissional. São os 2 trabalhando. O profissional traz a ferramenta e a pessoa tem que estar motivada a também soltar tudo para analisar o que fica dentro e o que vai embora. São 2 trabalhando. Muito bom. Pessoal, então se tiverem mais perguntas, pode ir colocando aqui. Então, a gente vai ter a formação, não, o curso, né, Jailma, de PNL. A gente vai ter dia 12, no sábado, aqui na Harmonize, aqui em Itapira. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente ou entre em contato com a Jailma, para a gente poder fazer aí esse curso, que eu não vejo a hora de vir para cá para fazer. Não é não? Nossa, eu não vejo a hora, Jailma. É muito bom. Sim. Então, assim, é um conhecimento que você vai ter a mais. Eu falo, todos os meus cursos, eles não são um curso assim para você falar, pronto, me formei. Não, é um pontapé inicial, porque quando você abre a cortina da PNL, você vai encontrar literatura. Aí sim, dá para você assistir um vídeo, um filme e entender. Isso aí realmente é PNL, isso aí realmente está me ajudando, porque aí passa a agregar, tá? Passa a agregar na vida da pessoa. E aquilo que não faz sentido para ela, aí ela vai descartar. Então hoje a gente vai, vamos dizer assim, perder tempo com aquilo que realmente faz sentido e vai modificar a vida, né? Com certeza. Aí a Kênia colocou que vai te chamar. Ai, que bom. Isso aí. Muito bom. Então, pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas, a gente vai finalizar aqui a live. Quer trazer mais alguma coisa, Gemma, sobre a PNL? Acho que a gente trouxe algumas coisas já, né? Sim, Se a gente começar a falar mais, eu já vou dar o curso aqui. Vou deixar vocês curiosos,
para vocês estarem com a gente no sábado, para ter essa vivência, né? Vai ser o dia inteiro, vamos ter intervalo para almoço, vamos vivenciar a PNL, não vamos só aprender, porque aprender para aprender, né? Vamos vivenciar, vamos participar, vamos fazer essas vivências e transformar nossas vidas. Então, e vamos aí aplicar na área que a gente quiser, né? Então, assim, vamos fazer um foco, mas que pode isso transferir para várias áreas. Sim. E é muito o que você trouxe também do início, né? Sobre ser bem próximos, porque a gente tem um limite de pessoas, né? Então, o limite que a gente coloca é um limite que dá para a pessoa perguntar, que dá para a pessoa tirar dúvida, que você consegue falar ali com a pessoa, né? Então, é um curso bem ali de pertinho mesmo com a profissional. Uhum. E também com todos os cuidados, distanciamento, tudo bonitinho, para a gente poder ter um aproveitamento. Lá o espaço é amplo, né? É bem fácil de chegar e também a gente tem todos os recursos ali. Então vai ser bem interessante. Isso. Dessa vez eu vou usar a TV e vai estar bem didático. Que chique, que bom. Vai estar bem didático, então vocês vão poder, depois eu vou disponibilizar esse material para o pessoal. Então, assim, você não vai ficar a pé, não, porque a gente vai estar lá depois, após o curso, nessa mentoria. Porque, às vezes, a pessoa, ela faz um curso e acabou. Não, vamos fazer mentoria? Vamos continuar os estudos? Vamos tirar dúvida? Vamos estar junto aí? Eu gosto disso. É muito importante. Muito importante para que você possa entender o que é realmente superficial e o que não é, o que é relevante na questão de PNL. E outra, como que você vai inserir isso dentro do seu contexto profissional também. Sim, tá? Com certeza. Porque você pode colocar lá físico de PNL e a empresa vai te enxergar de uma outra maneira. Nossa, com certeza. Muito bom. Então, gratidão, Jailma. Muito obrigada, viu? Gratidão toda minha e vamos que vamos. Esse ano tem muita coisa para a gente fazer. Com certeza. Obrigado, pessoal. Então, quem quiser informações, só colocar aqui nos comentários abaixo depois da live que a gente vai deixar salva. Até mais, Jailma. Tchau, tchau. Tchau.